Começamos. Estamos ao vivo para mais uma bate-papo do Hoje Pode. É muito bom saber que vocês estão disponíveis, né? Vocês estão trabalhando demais. Demais. Hoje nós temos a oportunidade de levar em consideração o nosso objetivo ainda mais forte. O objetivo do nosso bate-papo, nosso podcast Hoje Pode, é incentivar pessoas, é motivar pessoas, é trabalhar com pessoas para que elas tenham, através da experiência de outros, mais motivos para fazer a sua vida ainda mais tranquila, ainda mais fácil. Aqui já trouxemos pessoas de áreas afins, já conversamos só entre nós. E agora que estamos encerrando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro, uma pauta que vai ser bem alta, apesar que eu acho que ela vai ser mordida pelas eleições desse ano. A gente vai dar sobre esse assunto. A pauta de Setembro Amarelo. Eu acredito que as eleições vai morder qualquer outro assunto que vem aí pra frente. Até ela passar, até o segundo turno acabar, até de fato... Até 2023. É um assunto que o que vier do lado vai ser mordido pelas eleições aqui no Brasil. Mas nós não vamos perder a nossa função social, nossa responsabilidade social de falar sobre o assunto. Isso aí. E é um tema bem delicado, como você falou, e a gente vai explanar isso aí muito bem. Mas, desde já, nós já queremos agradecer você que está aqui com a gente. Quem estiver vendo pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, vai fortalecer bastante. Esse conteúdo aqui vai ser bastante relevante, é uma ótima causa social, a gente não pode deixar de falar. E a gente vai aqui explanar a importância, o porquê dessa real importância, não é mesmo, Jackson? Isso aí. Novamente queria agradecer, né, todos que estão abraçando esse projeto que a gente está fazendo aí na cidade, né, o podcast e tudo mais. E queria dizer para vocês que a gente agora tá com o canal lá no Instagram, né, o perfil lá no Instagram, então sigam nós lá, né, @hojepode, entendeu? Sigam nossos Instagram lá, do Thiago, Jackson, Vitor, da Daisy, beleza? E hoje vai ser um papo mais livre, mais aberto, a gente vai conversar, vamos falar sobre coisas importantes, mas também vamos falar de coisas da vida que acontece aí. Exatamente. E para começo de história, vamos deixar a nossa convidada se apresentar. Essa é a Daisy, vocês já viram aí no card da nossa live de hoje. Nós já compartilhamos nas redes sociais também, nosso Instagram está ativão. Vocês vão ver aparecendo aí o nossos Instagram aqui na tela com recorrência. E o do podcast que já está aberto, Hoje Pode. Agradecer aos mais de 70 pessoas que já estão acompanhando por lá. Nós estamos cada dia trabalhando para melhorar o conteúdo, para poder entregar. Então o conteúdo da nossa conversa vai sair lá no nosso Instagram, tá? Vai ficar algumas coisas que vão... Aquele momento que tem que ser replicado, tem que ser reproduzido, nós vamos cortar e vamos... Exatamente. Tá inteligente demais, tá? Não tá? Então se apresenta para nós, conversa conosco. Pois é, boa tarde, eu sou a Daisy, sou psicóloga, estou há pouco tempo aqui em Uruará, mas meu pai já tem uma história aqui em Uruará. Ele, como comentamos nos bastidores, ele é o autor do hino. Autor do hino de Uruará? Sim. Que ano era isso, sabe? Não lembro o ano. Porque é história, não, porque é história, né? É história. Ele é um cara pra trazer aqui. O cara que produziu o hino de Uruará é um cara pra trazer aqui, mas continue. Pois é. Eu posso até tentar falar com ele um dia, se vocês quiserem trazer ele aqui. Ele é uma pessoa que gosta de falar demais. Então, acho que não vai faltar conteúdo. Mas tu é de Uruará mesmo? Não, eu sou de Altamira. Aí eu vim pra cá porque a família do meu esposo é daqui. São um dos pioneiros aqui de Uruará. Aí tu veio pra cá acompanhando o esposo. Sim. Boa. Mas teu pai já estava por aqui? Ele é de Altamira. Também? Também. Mas ele Na tá verdade, lá? Ele mora lá ou tá aqui? Ele mora lá. Na verdade, ele é do Maranhão, aí hoje ele tá residindo lá em Altamira. Mas ele não é de Uruará? Não. Então o escritor do hino de Uruará não reside Em Uruará. mais um motivo pra ele vir aqui. Porque eu quero saber por que ele não tá aqui. Como é que ele faz o hino da cidade e não quer morar na cidade? Ele deixou a marca e voltou, você viu como é que é Não, isso? vou lá deixar um legado e vou embora. É isso sim, isso Vou sim. mostrar quem sou eu. Psicologia, quanto tempo que você tá como psicóloga? Fala um pouco da tua jornada. Formada, esse é o segundo ano. Eu me formei no início de 2021. Aí comecei a exercer agora só em 2022 mesmo. No início. Passou um ano Passei um ano descansando. pós-formada. Sim. Descansando, aproveitando um pouco. Recuperando a sanidade mental, porque... Faculdade é puxado, né? Sim. Onde é que tu fez faculdade? No IESPS, aqui em Santarém. Santarém. Sim.
Caraca, que top. Eu convivi durante 7 anos da minha vida, literal, assim, corrido mesmo, com profissionais e com estudantes da área de psicologia, porque meus últimos 7 anos, até 2021, até ano passado, 15, 14, 21, mais ou menos isso, eu estive residindo dentro de um campus de faculdade, lá na Bahia. Então, para todo lado que eu tinha estudantes da área de psicologia, eu tenho muitos amigos psicólogos, e professores e também os profissionais mesmo, né? Tem uns que atuam pro ramo do acadêmico e outros vão para a área mais clínica, né? Que vão mais fazer atendimento. Então eu convivi muito com eles, eu tive experiências boas com a questão da psicologia. Eu entendi coisas que naturalmente eu não entenderia se eu não tivesse relação com o psicólogo. Então cada dia eu valorizo mais a profissão psicólogo. E acredito que a pandemia deu um up na profissão de vocês, não foi? Sim. Sim. O que é que tu acha que a pandemia teve, qual a influência que teve na tua profissão? Olha, eu acho que as pessoas começaram a procurar mais ajuda psicológica, a visualizar mais o profissional da psicologia, porque foi um período que mexeu muito psicologicamente e emocionalmente com as pessoas. Esse medo recorrente de adoecer, de não saber o que poderia acontecer, né? Porque o Covid foi uma doença nova. E também o medo de perder familiares, enfim, o isolamento social. As pessoas acabassem procurando ou sendo encaminhadas por outros profissionais para fazer um acompanhamento psicológico. E desde o tema, né, de fato aí, dessa importância de procurar um profissional da psicologia. E então você pode introduzir com força pra gente aí, né, no tema a respeito do que se trata a campanha do Setembro Amarelo, né? Afinal de contas é um mês tão simbólico, um mês bem delicado de falar, né? Assim, Para ficar mais com a conexão mais forte com a audiência, eu queria que tu falasse para nós o porquê tu escolheu a área da psicologia. Se existia sabe, uma coisa que queimava no teu coração, vou usar esse termo, né? porquê da psicologia? Que enchia teus olhos, não, quero trabalhar na área da psicologia, ou por uma demanda, porque você é recente como psicóloga, né? Com todo respeito, mas é nova na função psicóloga. Sim. E teve 5 anos de faculdade? Sim, um período mais, porque eu tranquei a faculdade durante 1 ano e meio e o que era para ser 5 acabou sendo 6 e pouco. Então assim, foram aproximadamente 7 anos acadêmica, né? Apesar da pausa. Então teve tempo para até desistir da área e continuou, voltou para a área da psicologia. Nós sabemos do risco que é ser um psicólogo. Você entra demais em histórias, você precisa de uma estrutura muito firme. Porque você vai de casos a casos, extremos a extremos, de situações a situações. Então, como é que foi assim a tua história? Se tu quiser contar um pouco da tua infância, até tu se conectar com a psicologia e decidir dedicar 7 anos da tua vida ao psicólogo e a psicologia acadêmica e o resto, vou colocar com aspas, da tua vida profissional atuando como psicóloga. De onde vem essa conexão aí? Olha, eu acho que eu comecei a ter interesse pela psicologia na adolescência. Por exemplo, a minha mãe, ela tem depressão. Eu acho que foi um dos motivos também de eu tentar compreender como as pessoas funcionam, como elas pensam, a questão... Mas tu era adolescente quando ela teve ou ela tem ainda? Quantos anos que ela... Ela tem. Na verdade, assim, desde quando eu nasci, desde pequenininha, minha mãe acabou desenvolvendo depressão. Tu fala pra nós um pouco depois sobre a depressão em si, né? Porque você falou que ela Sim. desenvolveu a depressão, né? Sim. Tu fala pra nós depois, mas pode continuar tu. Sim. Pois é, a minha mãe, ela começou com uma depressão pós-parto, que não foi tratada, então foi evoluindo. Lá pelo período de quando eu tinha uns 2 anos de idade, explodiu. Tanto que ela precisou, nós morávamos em Altamira, precisou ir pra Belém fazer tratamento. Passou um tempo também internada. Aí durante esse período eu fiquei na casa dos meus avós. Enfim, depois desse tratamento ela melhorou, mas é sempre quando tem algum acontecimento estressante, ela acaba tendo Aflora novas crises. novamente. Uhum. Como é que era a identificação da depressão há quantos anos atrás? Você tinha 2 anos.
Vamos acabar revelando tua idade, né? Tem gente que não gosta de revelar. Não tem Mas problema como é que foi a descoberta? Porque hoje, vamos dizer assim, né? Tá mais simples identificar, e essa simplicidade tá sendo perigosa. Porque qualquer pessoa que tem uma crise emocional tá sendo identificado ou taxado como um depressivo, né? Nem tudo é depressão. E hoje tende a ser mais simples por ter mais pessoas por perto com uma doença, né? Com a depressão. Mas como é que era há não sei quantos anos atrás, mas alguns anos atrás, a descoberta da depressão e o tratamento da depressão? Tu chegou a saber um pouco dessa história? Porque eu tenho curiosidade. Olha, demorou um pouco pra minha mãe ser diagnosticada, até porque, como eu falei, ela teve depressão pós-parto, não foi visto, não foi tratado. Quando eu tinha 2 anos foi que o negócio explodiu. Isso porque a minha mãe, ela tem um problema intestinal congênito, que alguns sintomas se assemelham àquele doença de Chagas. E nisso o médico diagnosticou ela errado, de forma errônea, e deu, não sei se foi 30 dias, sei que deu lá os dias contados pra ela. Isso pós-parto? Isso já comigo com 2 anos. Então a depressão pós-parto dela é com o seu nascimento? Sim, aí se estendeu. Se estendeu, não foi tratado e foi evoluindo. Aí explodiu mesmo nessa situação aí, do médico diagnosticar ela erroneamente. E nisso ela começou a fazer promessas pra Deus e mil de coisa. Enfim, aí depois ela descobriu que não ia morrer. Que o diagnóstico havia sido errado. Mas os pensamentos de morte continuaram. Inclusive com relação a meu respeito. Porque assim... Ela achou que a doença a mataria, é isso? Sim. Pelo diagnóstico? Sim. Porque o médico deu, ó, você tem 30 ou 60 dias de vida e... Tu tinha 2 anos? Sim. E desde isso, os pensamentos de morte, de querer morrer, ou medo de morrer ao mesmo tempo, que tem essa ambivalência ao mesmo tempo que a pessoa ela quer morrer, ela também quer viver. E também, como uma criança também muda totalmente a vida da pessoa. Ela já estava num momento fragilizado, vinha pensamento de que ela não conseguiria lidar com essa função materna, e tinha os pensamentos também de medo de fazer mal pra mim. Hoje, com a habilidade que você tem técnica, vamos dar uma avançada, talvez depois nós voltamos. Quais são os sintomas de uma mulher com depressão pós-parto? Só dá na mulher também ou dá no homem? Como é que é esse caso? Olha, a depressão, ela pode dar na mulher, né? Pode ser tanto antes do parto, tem a depressão durante o parto e tem a pós-parto. Isso vai muito da história de vida de cada pessoa, questão genética também, questão se ela já teve depressões anteriores. Então, assim, se a mulher ela já passou por quadro de depressão anterior, ansiedade ou toque, e ela pretende ser mãe, seria muito interessante ela fazer um acompanhamento, porque a gravidez pode ser, apesar de ser um momento bonito para algumas mulheres, pode ser um momento estressante para outros. E nisso vem aquele medo, aquela medo de não dar conta da de criança. não dar conta da criança, porque também é um período que vem muita cobrança para cima da mulher. Ela sofre uma queda hormonal muito grande. Sim. Eu tô convivendo com isso. A minha esposa tá grávida, então... Sabe como é que é, né? Não, é sério, você que convive com uma pessoa que tá grávida, eu convivi com pessoas, imagino que vocês também, irmãos, primos, algumas coisas, que a mulher pós-gravidez são picos de emoções muito intensos. Eles têm durabilidade indeterminada. Né? O feto, né, a criança lá que está desenvolvendo na Susan, tem horas que ele tá de boa, tem horas que ele tá se manifestando. Acho que é meu filho mesmo, né? Genética, né? Tá no sangue. E ela não consegue comer direito porque o enjoo é muito grande. E conversando com ela, a gente percebe o senso de responsabilidade aumentando e o medo acompanhando. Sim. Tipo, se eu tinha responsabilidade comigo, agora eu vou ter que ter responsabilidade com outra pessoa que depende totalmente de mim. Enquanto tá dentro da barriga,
não pode comer certas coisas. Então é uma série de coisas que vai acontecendo com a pessoa e a probabilidade disso é muito alta. Eu estava estudando antes de bater um papo, o Vitor também falou que estudou sobre a área, eu vi que cresceu muito a identificação de depressão pós-parto no Brasil, muito aquém de pandemia, né? Porque os assuntos de depressão, os assuntos emocionais, eles ficaram mais, vamos dizer assim, né? Mais sem tabu. As pessoas estão conversando mais sobre o assunto, os conteúdos, os psicólogos estão sendo mais aceitos nas rodas de conversa, né? Porque o psicólogo ele vai falar para ti a verdade, ele não tem como não falar a verdade, é um básico que tem que ser. E isso tem deixado com mais facilidade, mais acesso o descobrimento. Por isso que eu perguntei como é que foi há muitos anos atrás. Como é que se descobre uma pessoa que tá com depressão, velho, depois que pare? A mulher depois que tem aquele ato ali de dar vida, de dar à luz a alguém, que eu acho não, pra mim uma das coisas mais top do mundo é o ato de dar à luz. Cara, sair uma pessoa, velho, dali e a pessoa agora vai dar continuidade ao mundo, porque se isso não acontecesse o mundo tinha acabado, velho, há muitos e muitos anos. E sim, é uma grande responsabilidade mesmo. Fazendo um adendo que é normal a mulher, período de gravidez, tem certas inseguranças, certos medos, tem a questão hormonal que você pontuou, também tem questões orgânicas, tem mulher que sente muita dor de dente, sente dor nas costas, enfim. E é normal, de certa forma, porém, quando tais sintomas, se ali a questão de não conseguir comer, a questão da insônia, do estresse constante, quando é muito constante, né? Quando a pessoa ela deixa de sentir prazer nas coisas que ela fazia anteriormente, nas atividades anteriores, e tá naquele desânimo persistente, choro quase todo dia, aí já é um alerta de que a pessoa ela precisa procurar um profissional, porque ela pode estar passando por um quadro de depressão durante a gravidez ou após. Esse fato de tipo assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque vai prejudicar o meu filho, né? A mulher tem esse pensamento. Esse fato pode trazer a depressão para ela? Tipo assim, porque eu estou preocupado com meu filho, não vou poder mais fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Isso pode trazer a depressão para a pessoa? Depende, porque tem que se analisar todo um contexto. Se essa preocupação dela é intensa, que deixa ela, que, por exemplo, isola ela do convívio social, que faz com que ela não faça as atividades que ela gostava antes, que quando você vê que a pessoa ela tá, de certa forma, sofrendo de forma Excessiva. um pouco excessiva, aí sim. Tá na hora de fazer o acompanhamento. Essa parte que ela falou aí que, tipo assim, que a pessoa se priva muito, eu acho que foi o que aconteceu na questão da pandemia, né? Porque, tipo, as pessoas ficaram muito dentro de casa, não poderiam tanto conviver com os amigos e tudo mais, mas, de certa forma, o trabalho, a correria do dia a dia, acaba a gente fazendo esquecer algumas coisas, né? Alguns problemas e tal. E pelo fato da pessoa estar ali dentro de casa, estar preso, eu acho que veio ocorrendo muito pensamentos, né? Tanto pensamentos negativos principalmente, né? E ali teve, né, o ocorrimento de depressão. E assim, eu acredito também que muitas pessoas nem tiveram o Covid propriamente dito, mas saíram doentes também da pandemia. Doente de que sentido? Ou em um dado momento se viu nessa pressão psicológica muito grande por analisar um cenário ou um consumo exacerbado de informações que dá aí esses distúrbios e vai contribuindo para muita coisa e a pessoa fica debilitada ali emocionalmente. Tu recomenda, Daisy, uma mulher que não tem histórico genético, não teve depressão antes da gravidez, ela tem poucos indícios de depressão, ela já ser acompanhada, ela, assim, por livre e espontânea vontade, ela entender que vai ser viés, tu se recomenda assim ou tu acha que tanto faz? Eu recomendo. Por exemplo, nos postinhos de saúde aqui, eu acho que, se eu não me engano, tem psicólogo, né? Então, eu acho que seria bem interessante
que Parte do pré-natal Não sei. fosse um acompanhamento... sim, que ela pudesse... Que visão, doido. E aí, tu já Sabe- sabe o que tu tem que Não, fazer, né? não, é porque assim, ó, como eu tô falando, como nós estamos no momento falando sobre depressão pós-parto, depressão durante parto, né? Tá, eu tô convivendo com uma pessoa que tá grávida dentro de casa, então eu acabo soltando de mim uma nova função, tá? Você tem coisas travadas aí, velho. Quando você for pai, você vai entender. Quando você assumir uma nova profissão, você vai entender. Se tiver uma cadeira, por exemplo, de um político, por exemplo, coisas que a gente só sabe quando tá dentro. Então eu fico de casa pensando, e como vocês também conhecem, vocês sabem, minha cabeça é muito insana. Ela fica toda hora castelando uma coisa nova. E acompanhando, eu fico pensando, cara, eu acho que isso aqui faria sentido, você está perguntando. Né? Porque geralmente nós temos a tendência de procurar a solução pós-problema. O problema se deu, eu vou buscar a solução. Eu falo pra ti hoje, de experiência própria, que eu não me acometi de depressão durante a pandemia e pós-pandemia, porque lá 2015, no meio dos psicólogos 16, 17, 18, 19, 20 e 21, eu tive acompanhamento terapêutico mesmo sem ter doença diagnosticada. E durante 2 anos e meio não foi diagnosticada doença de depressão. É claro que acho que 90% dos brasileiros tem um pingo de ansiedade aí que se aflora. A ansiedade é uma coisa que acompanha, mas não no nível insano assim da doença da depressão em si. Eu, por conta própria, por uma oportunidade também que surgiu, estagiava na faculdade, os acadêmicos de psicologia receberam uma nova oportunidade de fazerem o seu estágio clínico lá na própria clínica da faculdade, né? Conseguiu liberação pública, judicial, mas só que faltava pessoas, cara, faltava pessoas para serem atendidas pelos profissionais. Entendeu? Faltavam pessoas. Então, eles estavam lá querendo cumprir carga horária e colocar em prática aquilo que o seu último ano de faculdade precisava para poder concluir a faculdade. Faltavam pessoas. Eu fui. Cara, me disponibilizei e eu fui. Eu não vou usar o termo, mas eu fui com muito medo. Isso sabe, né? Quando a pessoa tá com muito medo, qual é o termo que se usa, né? Eu não vou usar. Então, eu fui. Porque assim, cara, se eu for diagnosticado, eu tô doente. E foi muito top. Eu tive experiência com 3, porque o tempo é 2 anos e meio, então eles terminavam e tinha que trocar o psicólogo. Foram 2 psicólogas e um psicólogo. E era muito top. Eu fazia questão de participar daquela hora toda quinta-feira de manhã. Eu ia com coragem, cheio de vontade. Quando eu sentava naquela cadeira ali, a gente começava a trocar papo. E ali eu criei vamos dizer assim, uma base emocional, uma estrutura emocional. E quem convive comigo sabe que apesar de sentir as pancadas, eu não cedo com facilidade. Entendeu? As pressões. Isso muito porque eu fui tratado antes mesmo de uma possível, que eu nunca tive, nunca fui diagnosticado também de depressão, doença de cunho emocional. No entanto, eu acredito que essa base que eu criei pré-pandemia, né, me deu um suporte, porque eu sou super imperativo. Eu gosto de estar fora, de conversar, de estar ativo. Só gosto de ficar parado, tô dormindo. E olha lá, ainda eu fico mexendo para um lado pro outro. Sou muito imperativo. E quando a pandemia veio, que ela me isolou, cara, eu me vi, sinceramente, sem saber o que fazer. Eu tava recém-casado, então eu falei assim, vai ser top. Vou ganhar dinheiro de casa. Vou ficar em casa Vou com minha ficar esposa. em casa bagaçando. Só de casa. Mas, meu amigo, acabou, velho. Aquele negócio que não podia jogar bola, não podia sair pra um evento como esse aqui, a gente não se reunia. Eu não participava do Clube dos Bravadores, eu não ia à igreja, eu não ia no churrasco com a galera, não tinha jeito. Eu lembro do dia que eu fui expulso de uma quadra pela polícia, velho. Que eu tava jogando bola escondido lá, a polícia foi atrás, tirar a gente daquela quadra. E eu, cara, eu sou um criminoso. Então foram coisas que foram acontecendo na minha vida que eu ficava, cara, graças a Deus. E aqueles aprendizados da psicologia lá, que me deram esse suporte. Porque quando minha cabeça estava começando a sair do normal, eu trazia ela com aquela base que eu fui criada lá. Eu lembro que o psicólogo falava assim, ó, nem tudo, nem sempre vai acontecer conforme você quer. Então você precisa ter capacidade emocional para se adaptar a essa situação sem perder a sua essência. Cara, eu lembro sempre disso. Então eu entendo que a gestante e até o papai mesmo deve sim um acompanhamento, deve ter um acompanhamento. Porque ela tá sentindo as mudanças hormonais, no caso da minha esposa, e eu também tô sentindo, porque tem hora que ela tá mais sensível, tem hora que ela tá mais chata, tem hora que ela tá com desejo de comer uma coisa que... Recentemente ela tava pedindo comer jambo e caiu uma água do céu, não tinha jambo seco no pé, não de diabo eu vou arrumar um jambo. Não tem nem como, nem nos Estados Unidos não tinha. O menino vai nascer com cara de jambo. Meu irmão. Então, assim, são coisas que você precisa estar tendo aquela habilidade para poder levar, né? Então, continuando o que a gente tava falando, né?
Você estava pontuando aí o meu posicionamento sobre isso, né? Eu vou trazer que você novamente, vou pedir que você traga novamente o fato que você estava falando para nós aqui nos bastidores. De coisas que acontecem, porque isso faz parte do assunto Setembro Amarelo? Faz parte? Envolve? Depressão em mulheres, Sim. então tá dentro da causa, né? O homem, os parentes, né, os mais próximos ali, sentirem sensações semelhantes ao caso das mulheres e quanto isso pode influenciar, se por acaso não tiver o entendimento claro do que está acontecendo com ele, numa possível depressão, né? Fala pra nós aí. Tá contando pra mim nos bastidores, agora fala pra... Sim. Não, que eu tava comentando pra você, né, que é comum quando o homem é muito apegado à mulher, ele sentir os mesmos sintomas que a mulher sente no período da gravidez. Questão do enjoo, falta de... Paladar? Falta de paladar não, esqueci. Falta de vontade de comer, dores. Então, assim, é comum. É comum isso até biológico. Não vou lembrar exatamente de onde eu li, mas parece que a mulher ela libera uma espécie de... Não sei se é neurotransmissor, o feromônio, alguma coisa assim que acaba influenciando também, afetando o homem, quando ele é muito próximo da mulher. E por isso que aí as pessoas dizem, né, que o homem tá com uma gravidez psicológica. Uhum. Então, mas na verdade tem algo biológico por trás também. Então, alguns casos, tipo de homens, né, chegarem a procurar psicólogos por isso, acharem que estão tendo algo sobre isso, sobre a gravidez da mulher, e ele tá sentindo a mesma coisa e tal. Tem muita gente que procura psicologia por causa disso. Olha, nunca me procuraram por esse motivo, mas eu acredito que se o homem ele tá sentindo esses sintomas, isso tá impactando a vida dele, o funcionamento dele, o funcionamento profissional, social, o bem-estar dele, seria interessante procurar. Boa. Vamos dar uma fechada nessa parte agora de gravidez e depressão pós-parto. Acho que já explanou bastante o caso da tua mãe. Olha como nós discorremos, né? Se você for olhar aqui na live, já passaram os 30 minutos a gente conversando. Muito bom. Agora, vamos falar aqui sobre a cidade de Uruará e o Setembro Amarelo. Como é que você vê o cenário de forma geral, para a gente ir esmiuçando depois, mas de forma geral, como é que a cidade se comporta sobre o assunto Setembro Amarelo? É algo que está todo mundo ativo, a galera dá a devida importância, ou a luta ainda está grande? Tipo calçada transamazônica desse nível. Olha, é meu primeiro ano aqui, então eu não sei assim como é que foi nos anos anteriores, mas até agora eu não ouvi falar no Setembro Amarelo, né? Só se fala do mês, né? Sim, só provavelmente quando chegar o mês as pessoas vão falar. E nós temos um mal que é esse, sempre esperar o mês da campanha para falar, sendo que é um assunto que não deveria ser tabu, que deveria ser mais discutido, até para prevenir situações. Você teria alguma... Vamos te desafiar aqui, tá? Desafiar. Foi te dado uma cadeira para tu criar um projeto que culminasse esse assunto, Setembro Amarelo. Mais ou menos assim, não é mais Setembro Amarelo, é o Ano Amarelo. Quais são os projetos que você poderia sugerir que fossem desenvolvidos na cidade para que as pessoas levassem mais em consideração o assunto? Pode ser cunho público, pode ser cunho privado, né? Empresas, eu acredito assim, que eu vou falar essa versão já sobre como eu penso que empresas deveriam se comportar, né? Porque eu acho que não dá o devido valor ao material humano que se tem na empresa. Até porque isso não é um caso assim de profissionais da saúde, de psicólogos. Não se restringe, não se restringe, é uma causa social. Isso é questão de pessoa, de ser humano mesmo. Tá, mas aí, será que você tem algum projeto que você... Cara, eu acho que se de forma geral fizéssemos isso... Você pode dar nome aos bois, como é usado, né? Se os órgãos públicos fizessem isso, se os órgãos privados fizessem isso, eu acredito que fomentaria mais o assunto. Eu acho que seria interessante
palestras nas escolas, oficinas também, porque só palestra por exemplo, para adolescente, para criança é algo que vai ser entediante, né? Mas assim, oficinas com dinâmicas para abordar essa temática. Também acho que nos postos de saúde seria interessante fazer uma campanha que não fosse só em setembro. E assim, em vários setores seria interessante fazer essa... Quando eu pontuei sobre as empresas, eu posso até falar de algum público também. Nesses 7 anos que eu falei que passei na faculdade, todo ele, eu posso dizer isso, foi comportando. Você já ouviu falar do projeto Comportagem? Sim. Então, se eu não estava palestrando nas empresas, nem agendando para dar palestra nas empresas, eu estava dentro da campanha, então eu estava vivendo a comportagem na função palestras. Então, acabei criando um entendimento maior sobre o material humano. Fui para a faculdade, né? Estava na faculdade, lá capitalizei mais conteúdo sobre o assunto e eu chego a essa conclusão hoje. Eu acredito que não se dá o devido valor ao material humano, sendo ele o mais importante de qualquer negócio. Qualquer negócio. Tanto material humano interno, quanto material humano externo. Aquilo que quer dizer, as pessoas, as empresas, elas fazem investimentos em fardamentos, tá correto. Fazem investimento num freezer para gelar uma água para o cara tomar, tá correto. A empresa cria um programa para o final do ano para que eles possam receber uma caixa, fazer uma viagem, um passeio, coisa do tipo, tá correto. Mas eu acredito que a empresa deveria investir um pouquinho mais, sendo ela instituição pública ou instituição privada, na saúde emocional do colaborador. Sacou? Porque se o cara falar, eu quero que vocês imaginem comigo a seguinte hipótese. Jackson ligou para o Vitor, que é o chefe dele, e falou: Vitão, acho que você não queria, né, que o Vitor fosse teu chefe. Não, o Vitor é muito Puxa, chato. Puxa, é muito chato. Fala assim, irmão, eu não vou dar Eu conta não vou ser funcionário do eu não vou dar Não conta vai, de ir no emprego hoje, porque eu tô com a minha ansiedade atacada. Qual gestor hoje, acho que pouquíssimos, Daisy, pouquíssimos vai chegar ao nível de entendimento de que, cara, é melhor tu ficar em casa mesmo. Mas ansiedade não é dor de barriga, não é dor de cabeça, não cortou um braço, não... Mas ele vai falar O cara pra ficar em casa. pode cometer um suicídio com a ansiedade lá em cima. Tem a síndrome de burnout, que é justamente esse esgotamento causado pelas funções laborais, né? Por exemplo, trabalho. Repetitiva, né? E pelo estresse, na verdade. O estresse, a pressão no trabalho, enfim. Pois é, então essa é a hora que eu penso assim, levando em consideração um todo, eu acredito que deveria existir um movimento interno nas empresas, nas públicas principalmente, porque é um caos. Eu acredito que é um caos. Porque não é o assunto de hoje, tanto é que a gente tem interesse em trazer uma pessoa de cunho político para conversar com a gente, mas a gente sabe que a situação é caótica em todo lugar. É tenso a situação. E a pressão lá dentro é ainda maior, bem maior. Vocês acompanham, por exemplo, o Gabriel Monteiro, que é um vereador do Rio de Janeiro, está se candidatando a deputado federal, o Gabriel Monteiro. Ele vai fazer as coberturas, vai fazer o que ele tem que fazer, que é a fiscalização nos postos de saúde, nos órgãos públicos. E ele se depara com situações daquele nível ali, que eu imagino que deve ser super entediante para a galera que está lá dentro. Entendeu? Que o cara tá morrendo ali naquele posto, naquele hospital, e ele não tem como dar o devido suporte. Então, se as empresas elas abrem a caixinha de ferramenta e entendem que o material mais importante que ela tem não é o equipamento, não é as ferramentas que vendem, mas sim o material humano, ela vai dar uma valorização a mais. Estou falando para as empresas, agora falo para o colaborador. Colaborador, você recebe um salário mensal, eu te sugiro que você dê uma certa atenção para isso. Porque tem pessoas que vão aproveitar esse fato. Ah, doutor, minha cidade está atacada, eu vou trabalhar hoje não. Como o cara do lado de lá está querendo abrir a caixinha de ferramenta para entender que a ansiedade é algo que deve ser levado em consideração, ele pode usar isso a favor dele e não querer ir trabalhar dizendo que a cidade está atacada. Então é bom que ambas as partes acordem para esse assunto, mas que principalmente a instituição, a empresa, tanto pública quanto privada, fazer mais essas oficinas, essas palestras, esses ambientes, porque acredito que influencia. Tem empresas, eu não sei aqui em Uruará, né? Mas tem empresas que
tem o profissional de psicologia, o profissional da É psicologia. psicologia organizacional. Assim. Eu quase mudei de curso no período da faculdade. Na minha professora Paula, lá da faculdade, ela foi psicóloga do Google só. Né? Da equipe do Google, ela só. Google, Só Coca-Cola, isso. Ford, ela foi psicóloga dessa galera. E ela queria me convencer, e ela fala abertamente isso, que ficaria muito feliz se ela tivesse conseguido fazer isso. Que ela queria me levar para o ramo da psicologia para trabalhar como psicóloga organizacional. Que eu ia ajudar bastante no que diz respeito ao trabalho que eles precisam fazer. Ela contava relatos que ela se deparava dentro da organização, não que era surpreendente. Que falava, se ela pode falar isso pra mim, ela posso. Fique tranquilo. Não, era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus do céu, isso acontece? Acontece. São situações tensas. Mas se você for colocar uma grade clara do que tem que ter numa empresa, as empresas de Uruará, infelizmente, com todo respeito a cada uma delas, mas é um fato, elas não estão acompanhando nem o básico da empresa. Uma contabilidade, um departamento de marketing, não estou puxando sardinha, estou falando é um fato. A empresa ela precisa de um departamento de marketing, precisa de um departamento de contabilidade, né, para acompanhar faturamento, questão de logística e tal, estoque, né? Para que isso possa acontecer. Imagina você agora chegar e apresentar uma oferta para um gestor dizendo que vai ser a psicóloga organizacional, que vai cuidar do que eu estou falando aqui, repetindo, do material mais importante que eles têm na empresa. Pronto. É Que mais um material. funcionário para gastar e psicólogo não faz nada. Exatamente. Seria esse o Não, pensamento. vai ser essa devolutiva que vai se receber. Por isso que eu digo que a cultura começando de cima para baixo, a probabilidade de encontrar o êxito é maior. Eu acredito que assim, a própria empresa ela abria a mente para isso. Peraí, se eu capacitar meus trabalhadores, se eu deixar eles mais alinhados, cara, eles vão produzir mais. Se o cara produz mais, eu tenho um déficit menor de gastos e um superávit maior em faturamento. Então, cara, faz sentido. Eu vou vou sacrificar um recurso aplicando no desenvolvimento psicológico e emocional de cada um dos meus colaboradores. E até as próprias instituições públicas fazendo isso também. Eu fui na Nestlé, São Paulo. Visita técnica do curso, tá? Foi muito bom, fui na Novo Tempo na época, fui na CPB, visitei a Globo, tudo. Cara, pra entrar na Nestlé, assim como é na Google lá, tudo. Se tu não passar pelo psicólogo, tu não entra, velho. O psicólogo da própria empresa. Ou os psicólogos que ele tem, você não entra. Eles vão te encaminhar e se precisa até pagar um tratamento pra ti, a depender do teu nível, né? Seja ele condição financeira ou situação emocional, psicológica, né? Quer ver, você detecta o cara tá muito ruim, mas tu não vai pagar nele. Eles dão um jeito de achar esse recurso pra tu se tratar, pra depois tu ter essa oportunidade novamente, mas tu não entra. Porque eles se identificam, e com respeito, como se fosse uma bactéria que vai entrar no organismo e contaminar os outros. É mais ou menos isso. Mas olha só, velho, o custo evitado que eles têm só por causa do psicólogo aqui na ponta. O psicólogo aqui na ponta do colaborador, que em vez de entrar e contaminar a galera, é um cara que vai contar mentira com facilidade, é um cara que vai sofrer de ansiedade, que não vai aguentar pressão de grupo, que não tem habilidade de trabalhar em grupo, tudo isso o psicólogo identifica. E ele não vai conseguir aflorar. Então, os outros colaboradores vão encontrar motivos para dizer, não vou fazer o que o fulano está fazendo. Mas a gente não sabe que aquilo ali uma restrição de personalidade do cara. Não adianta querer envolver ele demais. Ele é introvertido, aquilo ali é o jeito dele, aquela função não é para ele, mas para receber o salário no final do mês, ele está forçando a barra, ele está indo. E o psicólogo na ponta fica, esse cara não é para o chão de fábrica, esse cara não é para a ordem logística, esse cara aqui ele precisa ser capacitado para um ambiente mais administrativo, com um pouco mais de formalidade, porque é isso que o perfil dele... Cara, isso é muito top, velho. É um custo bem mais baixo de ser evitado. Conselho para Uruará, conselho para quem tem forças aqui, porque nem voz em Uruará. Pensa por esse lado, que no longo prazo, eu estou falando para pessoas que sabem, que recorrentemente tem colaborador abrindo mão, né, do seu próprio negócio, sendo demitido, pedindo demissão, por situações associadas a isso. O cara que chega na segunda-feira, não vai trabalhar porque ele está alcoolizado, você pode chamar ele do que ele quiser, mas esse cara precisa de um acompanhamento, brother. Ele não tá bem consigo mesmo. Ele chegou no nível no domingo e dizia assim, ó, eu não valo nada, então eu vou beber. Porque eu não quero ter responsabilidade. Então, assim, necessita. Só que você pode identificar essa característica dele lá na ponta. Sendo assim, tu não vai forçar a barra, cara, porque tu vai ligar pra ele e dizer assim, ei, imagina a Vitor te ligando pra te cobrar. Ei, Jackson, e aí, brother? Cadê tu, não? Tem o que fazer não? Não tem pagando pra comprar uma cachaça? Aí xingou de lá, xingou de cá, pra lá, pra cá. Inimizade, fortaleceu a doença do cara aqui, o ódio dele lá, aí pronto, já foi, meu amigo. Pessoas doentes,
Fato. Sem contar que se o colaborador deixa de produzir como a empresa espera, ele, ó, Cortado, né? Não, ele cai fora. Imagina aí agora o cara que tem uma família pra cuidar. se já tem esse problema, por exemplo, com álcool, enfim, a tendência é se intensificar mais ainda. É, meu amigo. Como que a gente identifica a questão da ansiedade, né? Porque, tipo, tem muita gente que acha que tem ansiedade, ou às vezes não tem, ou às vezes tem até tipo assim, mais elevado, né? E às vezes acha que, não, isso aí eu tô de boa, não tenho isso não. Ah, ansiedade, tem um dizer que a galera fala, né, que a ansiedade agora é modinha, né? O pessoal fica falando muito que a ansiedade é modinha, todo mundo tem ansiedade e tal, não sei o quê. Mas como que a gente identifica? Ah, eu tô desenvolvendo ansiedade. Olha, primeiramente, antes de falar sobre a ansiedade patológica, é preciso falar o que é ansiedade, né? Uhum. Ansiedade é uma espécie de mecanismo de sobrevivência que faz com que o ser humano, quando ele está num momento de risco, faz ou ele ou lutar ou correr. Uhum. Para isso que serve a ansiedade. Só que essa ansiedade ela começa a ser patológica quando ela começa a ser ativada em momentos que não são de risco. Por exemplo, eu tenho um medo patológico de cachorro. Uhum. Porque na minha infância eu fui mordida por um cachorro. E hoje, independente do tamanho do cachorro, seja cachorro de pelúcia, seja o que for, eu já fico assustada. Nervoso, né? Medo. Tipo, quer fugir, né? No que nem você Sim. falou, foge ou age, né? E a Sim. pessoa quer fugir. Aí isso daí é uma fobia específica, quando é uma fobia específica a alguma coisa. Agora tem a ansiedade, por exemplo, generalizada, que é aquele pavor, pensamentos constantes de que as coisas vão dar errado, aquela falta de desorganização. Enfim, é um nível de ansiedade, de pensamentos catastróficos que atrapalha a vida cotidiana da pessoa, atrapalha dela desenvolver os projetos dela, atrapalha ela no serviço. Isso já é uma ansiedade patológica. Uhum. E como que, tipo assim, a pessoa consegue identificar, eu acho que eu tô com ansiedade, é bom procurar um profissional e tudo mais. Como que eu consigo identificar isso? Quando isso está afetando a sua vida. Sua vida social, seu emocional, a sua saúde física, porque dependendo do grau de ansiedade, você sente, por exemplo, taquicardia, você não consegue dormir direito, está sempre estressado, não consegue se alimentar direito. Aquilo está te atrapalhando no teu desempenho profissional. Aí, no A partir caso, desse momento, a pessoa faz uma autoanálise, né? Poxa, eu não tô conseguindo dormir direito e tal. Isso tá me prejudicando nisso. Eu tô ficando nervoso quando eu vou fazer isso e tal. Aí, a partir desse momento, é bom a gente procurar um profissional para fazer esse tratamento, né? Sim. Mas assim, tem um critério diagnóstico que, para ser diagnosticado mesmo com a ansiedade, eu acho que é um período de... Não vou lembrar, acho que 6 meses a mais com esses sintomas. Esses sintomas diretos, né? Uhum. Porque, assim, a ansiedade, eu acho que é normal do ser humano, né? Assim como você falou. Acontece algo, você vai fugir, né? Ou algo do ser humano mesmo, né? Ou você vai agir ou você vai fugir. É um mecanismo de sobrevivência. É um instinto do ser humano, né? Então, a gente tem que analisar bem, porque às vezes é algo normal tá acontecendo na sua vida, né? Você tá com medo, e o medo é bom, de certa forma, pro ser humano, que evita a gente fazer várias e várias coisas. Porque Sem medo dá ruim. imagine se você não tivesse medo. Você ia chegar num lugar e pular lá. Sem medo dá ruim. Entendeu? Então, o medo é normal, né? Até ajuda o ser humano. Mas, que nem você falou, né? Se aquilo ali tá recorrente, tipo, 2, 3, 4 meses, aí a gente tem que procurar um profissional. Sim, mas se quiser procurar antes, sente assim, eu acho que meu nível de ansiedade tá um pouquinho fora do comum, fora do normal. Mas se você quiser procurar, porque, como eu falei, a psicologia ela não serve só pra questão
diagnóstico. Na Uhum. verdade, o foco é a saúde do indivíduo. Prevenção, É, né? prevenção, qualidade de vida, E o autoconhecimento. assim, o evoluir, né, a evolutiva da ansiedade é o maior causador de depressão? Por exemplo, porque assim, a gente vive hoje em dia, nós temos uma geração muito acelerada. Às vezes, como você falou, aquele pensamento de algo que ainda vai acontecer, daquele medo de dar errado, daquele medo de não acontecer ou de acontecer, que aí acaba desenvolvendo isso, acelerando esse instinto, que é natural, mas te travando de algumas ações. E isso vai o efeito snowball, né, que fala, o efeito bola de neve, e pode causar a depressão, assim, a ansiedade. Sim, mas ela não está por trás de todos os casos de depressão, porque são vários fatores que podem combinar numa depressão. Tem os fatores genéticos, tem a questão relacional, a forma como você se relaciona com os outros, seu histórico de vida. São vários fatores, mas a ansiedade, se não tratada, pode culminar numa depressão. Aqui na cidade de Uruará, você não vai dar nome aos bois dessa vez, mas nós temos muitos depressivos. Essa doença aqui no Uruará é uma doença ativa, assim, que chega a impressionar o profissional, impressionar a sociedade. É de fato a doença do século? É de fato a doença. Aqui no Uruará. Não, quando eu paro para refletir, não, o Uruará tá empesteado de pessoas com a doença depressão. Você atende mais para esse caso quando é os pacientes ou não? A depressão não é o... É porque assim, eu tô trabalhando tanto na clínica quanto no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Lá a gente trata mais questões de violações de direitos, violência contra criança, adolescente, contra a mulher. Mas assim, numa visão geral, eu acredito que aqui tenha muitas pessoas com Depressão. Sim, lá não é exatamente esse o foco, mas às vezes a gente acaba atendendo essas situações. Aí o que a gente faz? A gente caminha pro CAPS. Quando identifica que o problema não é uma violação de direito, mas um outro quadro, aí a gente encaminha pro CAPS, porque sabe que lá a pessoa vai ser melhor Mais atendida. assistida. Sim. Qual o nível que eu identifico um depressivo que ele tá num nível bem avançado, assim, que eu tenho que tomar um cuidado? Vamos dizer que eu tenho na minha família alguém depressivo e eu preciso tomar um cuidado porque ele tá demonstrando tais sintomas. Isso pode levar, inclusive, ao suicídio. Em que momento eu tenho que ter esse cuidado, assim? Acredito que toda fase, né? Mas em que momento? Olha, se a pessoa ela tem um desânimo constante, se ela deixou de fazer as atividades que ela gostava de fazer, se ela se isolou socialmente, se ela fica triste ou facilmente irritável, se ela tem pensamentos de morte, ou seja, ou medo de morrer, ou desejo que tudo se acabe, e essa conduta da pessoa persiste por 2 semanas ou mais de 2 semanas, é um indicativo de que ela pode estar com depressão. No nível avançado. Uma depressão maior. Uma depressão mais avançada. Recentemente teve um caso aqui na cidade de Uruará. Não sei se acho que você já tava por aqui, né? Foi no dia do meu aniversário. Eu tô aqui desde novembro do ano Não, se era no passado. passado, você estava aqui esse ano. Uhum. Teve um caso aqui ano passado, no dia do meu aniversário. Um jovem se suicidou aqui na cidade de Uruará. Por que eu tô trazendo esse fato aqui para nossa conversa? Porque talvez não identificamos de forma geral que ele estava apresentando esses sintomas, ou se identificamos, não demos o devido valor. Não demos o devido valor, a devida importância. Um guri de 16 anos, o cara tocava um APC como um cara grande, ele sabia manusear um APC de um jeito que vou te falar. Cheio de vontade, o sonho dele era abrir uma fábrica, uma loja de teoria aqui na cidade, já tinha feito logo, me chamou inclusive para gerenciar a página dele. E eu tô com a minha família comemorando meu aniversário e eu descubro que ele tinha acabado de fazer isso. Mas ninguém, agora sinceramente, o parceiro que eu conhecia não esperava de maneira nenhuma que isso seria possível, mas foi. Dizimou a vida. Mas eu, sinceramente, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no momento.
eu preciso dar mais atenção. Eu me fiz essa cobrança. Porque você não conseguiu identificar Não, que ele ninguém estava mal. Tava lá e ninguém conseguia Porque ver. não, pô, é tipo assim, eu não vou dizer que ele, não, ele é tipo Thiago. Mas ele era só conhecer você, um moleque abertão, doido. Cara, zoado, mano. Era muito, era sorrindo toda hora. Se tu achar uma foto dele, que eu não vou falar, por respeito, né, por ética, o nome da pessoa. Mas foi um fato aberto, teve transmissão, teve documentário, muitos dos repórteres da cidade aqui. Mas se você for ver as fotos que ele tá disponível na rede social dele, você vai ver, esse moleque é muito zoado. O cara, moleque ativo, a vividão, tá ligado? O cara, aquele moleque bom. Jogar bola, não sabia jogar bola, mas fazia. Você queria ele no seu time? Porque era um cara divertido, que lutava, tá ligado? Mas ele fez. Ele fez. Então eu perguntei exatamente por isso. Porque, como o Vitor já falou, fator Setembro Amarelo, depressão, essas coisas, não viaja. Não é uma coisa única de pessoas que estão na área, velho. É pra todo mundo. Isso é tudo. Se tivéssemos essa informação, talvez evitaríamos outras situações. Inclusive, esse fato aqui na cidade de Uruará. Né? Porque esse foi abertão, pode estar acontecendo outros. Nesse momento pode ter pessoas, eu não vou cravar, mas pode ter pessoas que estão com essa vontade, doido. Hoje a gente dorme e acorda sabendo que pessoas podem se suicidar, Isso. que é algo comum. E eu vi uma frase no período da faculdade, que eu passei 7 anos, como eu falei, e lá eu acompanhei 5 nesses 7 anos. 5 suicídios, no mesmo lugar. E o diretor da faculdade falava assim, o problema do suicídio é que ele é um convidativo. Quando um se suicida, a pessoa parece que encontra razão para fazer com ele também. Então aumenta, nesse período pós-fato que aconteceu, eu vi a cidade em um certo movimento. Em pessoas mais próximas, um cuidado, uma certa saudade. Mas é uma coisa que a gente entende agora. A gente não vai estar perguntando pra todo mundo assim, quer se matar não. Porque... Mas a gente tem que ter esse Que senso, sinais essas tá pessoas ligado? Esse senso. emitem, né? Não, pô, o Jacques, do nada o cara para de conversar com a gente, mano. O cara prefere mais ficar em casa. Aí você pensa assim, respeito o espaço dele, né? Porque é outra coisa para não invadir o direito da pessoa. Ou eu vou e passo a vergonha, né? Coloco meu nome na praça para o Jacques ficar chateado comigo, ou até o povo achar que eu tô doido, tá fazendo um negócio desse, de falar, Jacques, irmão, você não acha que um acompanhamento psicológico te ajudaria? Eu tô doido, é? Eu tô doido, é? Então, mas é o momento, né, que a gente tem que tomar uma posição Certo cuidado. de atender. Então, já que na cidade de Uruará, Daisy, o assunto depressão é alto, como é que a gente trata esse caso aqui? Como é que a gente conversa sobre depressão que pode levar ao suicídio, né? O que seria esse nível? Fala um pouco pra nós. Tudo bem. Eu só vou fugir um pouquinho do assunto rapidola. Por comentar, né, que cerca de 95% dos casos de suicídios, eles são evitados. Eles podem ser evitados. Cerca de 95%. Tem os 5% que é um mistério, porque você pode dar a atenção que for, mas a pessoa... Você não entende por que a pessoa fez aquilo. Eu achei interessante que você falou que esse seu amigo, ele era sempre sorridente, ele era sempre animado e aconteceu esse fato. Não sei se ele deu algum sinal ou não, as pessoas geralmente dão, mas nem todos. Tem casos que são realmente inexplicados. Tem casos que pessoas recebem acompanhamento, parecem que estão bem, estão lá, tá lá com você, mas no fundo ela já programou, já tem tudo programado. É muito premeditado, né, mano? Tem casos que esse 5%. Difícil de contornar. Sim. E a pessoa pode estar bem, mas na brecha que ela encontra, A oportunidade. Uhum. E os outros 95% às vezes são por impulso. A pessoa está passando por um problema emocional, alguma coisa, se sente solitário, acha que não consegue ter uma perspectiva de futuro, pensa que não tem futuro porque ela não consegue, a visão dela Limitou. de futuro, a esperança. Como é aquele negócio que coloca na frente do cavalo aqui, não? Uhum. Como é aquele negócio que coloca do olho do cavalo? Tu não sabe? Não sei, não. E Porque ela, às vezes tem algumas gírias regionais. Eu sabia, velho. É um Esqueci. tapa-olho, né? e ela Mas é acha, mais ou menos isso. sim, e ela, naquele momento, ela acha que a única saída dela, a única forma de acabar com o sofrimento é a morte, é provocar sua própria morte. Então, nesses casos, em alguns desses casos, é por impulso. Se alguém der atenção, se alguém chegar
conversar, indicar caminhos, ouvir, se colocar à disposição para ouvir, ele pode ser evitado nesse caso. Já que trouxe dados e deu uma fugida da pergunta, eu vou fugir um pouco também. Eu quero perguntar o seguinte. A internet nessa hora. Porque vamos lá, você é psicóloga, né? Que bom, parabéns, sua profissão. Recentemente teve o dia, né? Então assim, você tá lá fazendo tratamento com a pessoa e você dá uma certa limitada nela em algumas coisas, né? Ó, não é bom você tá fazendo certas coisas e tal. Mas a pessoa tá com o celular na mão, velho. O celular te dá acesso a qualquer ambiente que tu quiser. Bom ou ruim. Como é que tu vê a internet, de forma geral, assim? A internet que pode ser usada como um veículo, que está sendo usada nesse momento. Ó, as pessoas estão interagindo aqui. Inclusive, obrigado pela interação da galera. Contando um caso, tu pode ver aqui depois, enquanto a gente tá falando. A galera tá falando experiência de empresa e tal. Muito bom, valeu. Usando para um caso bom. Mas também pode ser usado para algo ruim. Como é que você vê a internet? Influencia demais nessa tomada de decisão de um cara que tá lá sozinho e ele pega uma informação ou ele vê outros suicídios, né? Sim. Primeiro que, por exemplo, em alguns casos o suicídio ele pode ser romantizado. Ah, fulano se matou porque ele era muito sensível para esse mundo e ele não suportou a situação. Foi algo desse bom mundo. pra ele, como se... Às vezes pode ser romantizado, né? Enfim, aí quem tá passando por um problema parecido pensa, nossa, a minha saída é essa. E em vez de se fazer campanhas que combatam que levam informação acerca de tratamentos, né, acompanhamentos, onde a pessoa ela pode procurar ajuda. Qual era a pergunta mesmo? Falando, Não, a pergunta é sobre a internet. A internet, ela é um veículo que influencia muito, né? Sim. Aí, na internet, às vezes as pessoas entram em comunidades e podem compartilhar ideias de, Eu já vi isso, velho. Eu O nome da comunidade era Pré-Suicídio no Facebook. Pré-Suicídio. Aí a pessoa pode falar, eu planejo me matar assim, aí o outro já vai, e aí outro vai infelizmente Não existe tem, velho. isso. Tem. Network dos caras. Acredite, é verdade, é verdade. Você que tá acompanhando a gente aí, leva isso a sério. Eu já vi. E muita atenção, principalmente com os jovens, com os jovens adolescentes. Porque ultimamente tem crescido, principalmente nesse período de pandemia, cresceu muito o índice de suicídio entre os jovens. Acontece também, tipo, a pessoa olhar uma vida ali na internet, uma situação, um patamar financeiro, não sei, e ele querer se comparar também e ficar com esse vazio enorme, porque assim, a vida na rede social é totalmente diferente. Ninguém é 100% feliz. A vida real é assim, ela tem, né, esses contratempos. Acontece também da pessoa querer se comparar ou querer ali, não sei, né, porque às vezes a pessoa está tão perdida, né, tem até uma frase, eu peguei aqui até de um especialista, que ele fala o seguinte: quem não sabe o que procura, quando acha não encontra. Né? Às vezes está tão perdido ali e ele olha na internet, olha na rede social e tenta se comparar e sente esse vazio. Isso pode influenciar também? Sim. Hoje em dia parece que é quase uma obrigação você ser feliz 100% do dia. Você não pode ter baixos, só altos, né? Sim, porque as pessoas mesmo te cobram isso. Mais ânimo, sorria. Enfim, até a forma de a gente cumprimentar as pessoas, bom dia. Às vezes a pessoa não tá no bom dia, mas ela responde bom dia. Enfim, é quase que uma obrigação, parece que a pessoa tá feliz. Mas a vida não é feita só de felicidade. Na verdade, a felicidade é um momento. Na verdade, a felicidade, na verdade, é um estado de espírito. O momento é a alegria, né? E assim, a vida é feita de altos e baixos. É preciso a gente passar também por momentos tristes. A tristeza é um momento de reflexão. Educa. Tristeza, ela educa. Sim, é um momento de reflexão, de você parar pra pensar o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu quero. São coisas que você não pensaria na alegria, velho. Sim. A alegria, ela não te traria esse estado de consciência.
A gente não quer ficar triste. Não, eu quero ficar triste. Vai ficar triste aí, vai ficar triste aí. Fala uma coisa. A gente não quer, nós não queremos ficar triste. Mas a tristeza, ela vai vir, porque no mundo tereis aflições, já dizia o Cristo, que nós acreditamos muito, e nós sabemos que coisas acontecem. Nossa, assim, agora, recentemente, tava um caso lá nos grupos do WhatsApp aí de um cara que roubou um carro e tinha uma criança dentro. Sendo fato ou não, eu fiquei imaginando com a Suzy a situação, eu falei, meu Deus do céu, que terror. Já pensou? Teu filho foi levado por ladrões, junto com o teu carro já era uma conquista top, eu tava muito feliz por ter um carro. Imagina o filho. Não, nem se compara. Levou os dois, velho. Então, a tristeza, ela vai vir. E é aquela hora que você vai refletir assim, bom, vamos se preocupar em resolver o caso de buscar a criança de volta. Mas depois assim, precisa ter mais atenção, né? Porque o cara pega o carro, enquanto a criança tá lá sozinha, eu fui resolver uma coisa lá dentro. Então, no dia que eu sair do carro, eu posso resolver uma coisa a 1 metro. Desce, me acompanha. Quando eu voltar pro carro, volta, entra. E é isso, né? A gente acaba chegando a esse nível de consciência que parece simples, mas daqui pra ali, né? Já fiz isso centenas de vezes, nunca deu problema. Né? Então é a hora que a gente cai num momento de certa consciência que só a tristeza te traz. Não tem jeito. Apesar, né? Tem pessoas que falam assim, eu só aprendo depois que eu perdo, né? Só aprendo depois que eu perdo. Então é um estágio de aprendizado também. Tristeza. Sim. Aí voltando à questão das redes sociais, é onde a gente vai mais ver as pessoas sorridentes, parece que querem mostrar a melhor parte. Vitrine, rede social é vitrine. Sim. Eu até, de certa forma, depois eu falo, vai. Concordo. Por exemplo, tem gente que fala assim, quando eu tô deprimida eu não olho nem o Instagram porque eu vou ficar mais deprimida vai ainda. Descer mais o fundo do poço. Então nas redes sociais também se posta muita ilusão. Às vezes você tá deprimido e você olha, nossa, fulano tem uma casa, tem um carrão, tem emprego dos sonhos. Senso de comparação. Sim. É destrutivo, cara. As pessoas esquecem, né, de viver a sua própria vida. Sim. E tem outra questão interessante relacionada à internet também, que é muito prejudicial, a questão do cancelamento. Hoje em dia, você faz uma ação aqui e alguém pode filmar, colocar na internet, e isso se espalha e você começa a receber comentários de tudo quanto é canto. E o cancelamento, ele é destruidor. Não vem, começa a vir de tudo que é canto. Vem tantos comentários positivos e negativos, né? Só que, assim, o ser humano, ele é muito intenso e, às vezes, ele acaba pegando mais os comentários negativos, né? O que acontece com muitas pessoas que, tipo assim, estouram na internet, entre aspas, do nada, né? Porque, às vezes, a pessoa já tem uma trajetória toda ali por trás, só que chega um momento que aquele conteúdo dele viraliza, né? E ali entra a frase, né? Estourou do nada, né? E aí vem muitos comentários negativos, né? E aí se a pessoa não tiver uma mente bem sadia, né? Pra tirar esses comentários negativos ali da cabeça dela, ela fica ruim. É tenso, é complicado mesmo. Nesses casos, como é que... Vamos dizer lá que a pessoa está assistindo de lá, nós estamos aprendendo aqui, vamos dizer que vocês já estão pensando, eu estou pensando aqui, não, fulano da minha família, ele está com isso. Ou eu estou com esses sintomas. Como é que eu procuro ajuda? A cidade me comporta, a cidade me abraça, existe atendimento público gratuito, porque uma coisa que eu vou colocar aqui em pauta, e você não me leve a mal, mas é um fato, de certa forma até entendo vocês, tratamento era para ser visto como barato, mas não é. Tá? Não é, porque não existe, ninguém cria um orçamento para esse tipo de coisa. Não existe, cara. Tá em promoção, consulta, não existe isso. Pronto, você é o tipo de mercado que não dá promoção. Não dá. Entendeu? É aquilo e é aquilo. E eu entendo, respeito, considero até, inclusive não. Super. É a coisa que mais te interessa, velho. Se você não tá disposto a investir, então não tô te É a entendendo. tua saúde que tá em jogo. Então. Como é que eu encontro ajuda? Publicamente, de graça, enfim, não sei o quê, como é que é? Olha, tem o CAPS daqui, que as pessoas, aqui na cidade, né, que fica lá na Vila Betel. As pessoas podem estar se dirigindo até lá. Que é o CAPS, o que é que eles fazem? Lá no CAPS é um órgão voltado só para a saúde mental das pessoas. Lá
tem psicólogo, psicopedagogo, é pra ter médico. Psiquiatra. Psiquiatra, eu não sei se no momento tem, mas acho que tem um médico que Mas é atende pra lá. ter psiquiatra no CAPS? Sim. É pra Psiquiatra é usado em que fase? Já é quando é diagnosticado mesmo, ele é encaminhado pra lá? Ó, o psiquiatra, ele vai fazer o tratamento medicamentoso. O psicólogo, ele não medica, ele apenas faz o acompanhamento, faz a psicoterapia, ele orienta, indica É porque indica popularmente o caminhos. psiquiatra é o médico do doido, né? Quando o cara tá doido. É, Aí o cara, não vai pro psiquiatra, ixi, endoidou. O cara tá rasgando dinheiro. Endoidou, tá endoidou, ganhando vai na pro psiquiatra. mas não... Vamos quebrar o mito, né? O mito, que é Vamos mito quebrar- quebrado. é. Mito quebrado. Sim, o psiquiatra, ele vai estar lá também para ajudar o indivíduo. Porque tem casos que realmente a pessoa precisa fazer um tratamento medicamentoso. Porque não é só a questão psicológica, há uma questão orgânica por trás. A depressão, assim, nós temos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, pela felicidade. E quando há uma desregulagem nessa produção de neurotransmissores, a pessoa ela pode deprimir, pode entrar numa depressão. Então, a depressão ela tem um fundo orgânico. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu tô atendendo alguém e essa pessoa ela não tá tendo uma melhora e eu vejo que o quadro dela não tá evoluindo, eu encaminho pro psiquiatra. Porque eu vejo que só a psicoterapia ela não vai ajudar. A pessoa ela vai precisar talvez de um tratamento medicamentoso. Então, no caso aí, se a pessoa se identificar com esses sintomas, né? Aí ela pode estar procurando ali o CAPS, né? Sim. Ela vai ter esse tratamento. primeiro no CAPS ou esse é o primeiro contato dela? Olha, pode também ir no postinho de saúde. Eu não sei como é que tá funcionando a questão dos atendimentos psicológicos aqui no posto de saúde, mas é pra ter psicólogo. Mas qualquer coisa, se for mais perto, vá no postinho que o psicólogo pode estar atendendo lá, né? Nos dias de atendimento dele. E de lá fazer um encaminhamento pro CAPS, porque o CAPS é especializado para esse tipo de atendimento. Então esse seria o passo para a pessoa receber um suporte, então. Sim. E se a pessoa ela tá tendo pensamento suicida, tá numa crise suicida, que é aquele momento de que eu acho que eu já não vou ter, eu não tenho esperança, enfim. E ela precisa falar com alguém muito rápido, também tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem telefone, acho que é o 188, tem página no Facebook, acho que página no Instagram também. Mas o Centro de Valorização da Vida tem aqui na cidade também um ponto, é? Ou ele é Não, nacional? Nacional. Acredito que seja nacional. Eu posso fazer uma crítica? Pode. É difícil uma pessoa, quando ele chega nesse nível, ela fazer esse tipo de logística. Não faz, doido. Ela mesma entrar em contato. É muito né? longo, eu não sei quem é a pessoa que tá lá do outro lado. Porque assim, ó, esse nível, eu acho que é difícil ela conversar com a mãe, com o melhor amigo. Imagina uma ligação pro 188. Quem diabo tá lá do outro lado? Uma conversa. Até a pessoa me entender, eu vou ter que explicar o que eu já tentei explicar pro mundo e a pessoa não entender. Ninguém Imagina a entendeu. pessoa lá do outro lado. Então, assim, Cara. esses tipos de logística, que eu não sou contra, eu acredito que precisa continuar, tá? Tem que ter o CVV mesmo, porque já ajudou muita gente. Se tem, tá funcionando é porque já ajudou pessoas. Mas eu acredito que tinha que ter em loco. Sim. Um trabalho em loco. Um trabalho posicionado. Entendeu? Um trabalho de construção de relacionamento. Nós que trabalhamos com rede social, para vender mais um produto, vender mais um serviço, sabemos do posicionamento da gestão de valor, geração de valor. É quando você começa a identificar que aquela empresa, aquele negócio, aquele órgão, aquele instituto, ele já está com você mesmo antes de você ter a real demanda. Então, se tem um CVV aqui na cidade de Uruará, ou não sei, cara, como é que a política pensa, ou os órgãos públicos pensam, mas que tivesse mais próximo de mim, me passando as informações com recorrência, entendeu? Porque os próprios órgãos públicos que deveriam fazer esse tipo de logística não usam a rede social como deveria fazer um trabalho desse. Não faz. Não faz. Eu trabalho com rede social, eu acompanho, eu não vejo. Os profissionais estão saindo dos centros acadêmicos, estão aprendendo, e eles sabem que a máxima está nas redes sociais, e eles não estão sendo capacitados para fazer esse tipo de trabalho lá. Já pensou que todo esse conteúdo que você falou para nós fosse formatado e distribuído da maneira correta, para pessoas corretas, no horário correto? Quantas vidas seriam salvas?
Por exemplo, assim, ó, um post lá com o teu arroba lá embaixo, vou desenhar um post aqui na minha cabeça, tá? Um post lá embaixo com o teu arroba lá embaixo, falando assim, ó, se você está andando com uma pessoa que se afasta do nada, e poucos, e eu parabenizo os psicólogos que já abriram a cabeça, as instituições que já abriram a cabeça para esse assunto e produzem conteúdo com recorrência pensando na geração de valor. Muito parabéns a quem faz esse tipo de trabalho, mas a máxima precisa fazer isso. Vamos dizer que esse conteúdo, sendo um na semana, um no dia, ou como seja, vai salvar uma pessoa. Entendeu? Porque o nível de salvar não é necessariamente o do, evitei o suicídio. Não, só o fato de ela cair na real consciência de que, peraí, eu preciso me amar, preciso me cuidar, já é o suficiente. A pessoa não precisa estar no nível de suicídio para dizer que salvou ela. Só o fato de a pessoa ter uma consciência real do que está acontecendo, que ela está passando por um momento de baixa, que ela está sentindo um problema patológico, que tem uma explicação, que tem uma saída, só isso. Você trouxe uma pessoa de volta à vida, que vai ter agora a experiência e trazer outras pessoas de volta à vida. Olha a minha experiência, gente. Minha experiência, agora, é verdade, ela conseguiu voltar. Se ela conseguiu voltar, eu vou conseguir novamente tentar e buscar a minha vida de volta, entendeu? Então, assim, é um conselho para geral. É uma dica para geral. Nós precisamos ter esse senso de utilizar a máxima de onde as pessoas estão. Porque hoje é rede social, não tem pra onde correr. Thiago, né? É. Teve um ponto que você falou que eu achei interessante, que é sobre... Você falou que, no caso, a pessoa que ela tá adoecida... Ela Tá sem áudio, o povo tá dizendo aqui. Precisamos ter esse senso de utilizar a máxima de onde as pessoas estão, que hoje é rede social. Voltou, pode continuar. Voltou? Thiago, né? Teve um ponto que você falou que eu achei... Pode continuar. Eu vou baixar aqui, baixa aí, galera. Tá. Voltando ao que você falou, né? As pessoas quando estão adoecidas, estão em crise, tendo crise, pensamento suicida, às vezes ela não vai procurar ajuda sozinha. A maioria das vezes a pessoa que está com quadro depressivo, ela vai porque alguém da família ou algum amigo procurou tratamento para ela. Muitas vezes ela tá tão afundada naquilo que ela não tem mais aquela motivação. E por isso é interessante, assim, se você, por exemplo, é amigo ou parente de alguém que você veja que mudou completamente, se isolou, passa a vida... É que tá dando eco. Aí eu tenho um problemazinho de atenção. Aí ela deprimiu, mudou completamente a rotina, se isolou, se afastou das pessoas. Tente conversar com ela, tente ouvir, sem julgar, sem nenhum tipo de julgamento. Se a pessoa ela falar coisas do tipo, essa vida não serve mais pra mim,
eu não vejo mais saída. Não julgue. Não julgue, não pense que é frescura, não pense que a pessoa ela tá querendo fazer ceninha. Quer ou chamar algo. atenção. Sim, apenas escute. Apenas escute e se ofereça para ir com ela procurar uma ajuda profissional. Vou fazer uma comparação. Quando se acredita num conceito, se estimula o desenvolvimento do mesmo. Um exemplo é a igreja. Beleza? Se acredita no conceito do evangelho e se encontram semanalmente para desenvolver o conceito. Acreditamos no consenso, no conceito político. Por isso que anualmente ou por período nos reunimos ou focamos uma atenção a desenvolver o conceito. Vocês acham que esse conceito, eles deveriam ter uma logística semelhante a essa? Por exemplo, existia um programa de nível nacional, de nível estadual, onde semanalmente as pessoas iriam ouvir um pouco mais sobre saúde emocional, aberto ao público. Que você poderia começar, por exemplo, um programa na cidade de Uruará, onde tu vai dar a cara a tapa. Que tu vai fomentar o desenvolvimento do conceito valorização à vida. Entendeu? Se deveria ter um fomento público, até de recurso, para preparar um ambiente como esse, por exemplo, para que a Daisy ou qualquer outra psicóloga ou psicólogo pare um momento da sua semana, pelo menos uma vez, para desenvolver o conceito de valorização à vida. A Daisy, ela vai criar porque parece que todo mundo que abre um canal hoje quer simplesmente monetizar e ganhar dinheiro, né? E que não tá errado. Se o YouTube paga, vamos ganhar. Mas isso é um assunto que faz sentido para vocês? Sim. Um movimento semanal para que as pessoas recebam essa orientação, essa atenção. Já pensou? Pessoas que se eu tivesse um pouco mais de experiência que eu acabei de adquirir, eu traria uma pessoa que sobreviveu à depressão, que saiu para conversar conosco, de frente a uma psicóloga, e você ia ver o tanto de conexão que seria. Aí num programa como esse, você iria levar pessoas que sobreviveram à depressão, pessoas que venceram um período pandêmico enquanto estavam depressivas, pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento de pessoas para que elas não cheguem nesse nível. Aí eu vou trazer uma pauta. Quais são os ambientes mais influenciadores de depressão que nós temos? Família é o quê? Mas, como eu falei, são vários os fatores. Tem fator genético, tem fatores... Não, mas ambiente, eu quero ambiente. Quais são os ambientes que mais fomentam? Que assim, não, esse ambiente aqui é totalmente tóxico. Esse ambiente aqui, ele acelera... Olha, muitos adultos que têm depressão tiveram um histórico familiar bagunçado. Não, é isso mesmo, eu quero que a Sim. gente chegue nesse nível. Família. Sim, passaram É um por- ambiente que influencia a depressão? Sim, sim. Que não deveria, mas influencia? Sim. Muitos indivíduos adultos que têm depressão é porque passaram por exemplo, algum tipo de violência, seja física, sexual, psicológica. Onde mais influencia? Beleza, entendi que é a família. Você acha que igreja influencia? Seja franca. Tu acha que a igreja influencia? Olha, a igreja pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal. Assim como a família. Sim, sim. Aí tem outros locais também, porque assim, vai do contexto. A escola também, dependendo... A escola era Sim. meu próximo ambiente sugerido. Acho que na escola entra a Na questão escola do bagaça. bullying, né? Na escola bagaça. A questão do bullying com a criança ali pode desenvolver, eu acho que uma certa depressão, né? Mas assim, não existe só um contexto, não existe só um Aham, local. sim, é um Tipo, conglomerado. famílias são- É um conglomerado. Eu tô trazendo essa pauta simplesmente pelo fato de que as pessoas, tanto nos lares, quanto nas igrejas, quanto nas escolas, até nas empresas mesmo, elas não são preparadas para cuidar de outras pessoas. Não são. O professor, com todo respeito, eu amo essa profissão, eu acho que é uma das mais importantes, se não a mais importante do mundo. Ele é preparado para educar academicamente. Ele até entende um pouco do humano, porque existem essas grades. Eu já fiz apesar de não ter terminado gestão escolar, eu vi que tem grades. Eu acompanhei pedagogos acadêmicos no período e pedagogos formados depois. Eu sei que tem essa grade.
Mas a habilidade de cuidar de outros, identificação desses casos. Cara, tem um moleque lá na sala que ele do nada. Esse moleque tá doente. São casos e casos. Tem professores que sim, mesmo não sendo psicólogo, não sendo treinado, é muito atencioso. Mas a gente sabe que isso não é o fato geral. Ele não está preparado. Os pastores nas igrejas, os líderes religiosos, eu não estou dando nome a ninguém aqui, tá? Tô falando um fato. O cara sobe no púlpito lá e ele solta o verbo. A verdade tem que ser dita? Tem. Mas na hora correta, do formato correto. Não existe isso. E é soltado de qualquer jeito. Inclusive para fomentar conceitos que influenciam muito, por exemplo, a homossexualidade, entre outros assuntos, que é bloqueado em ambientes ou é liberado demais em outros e a confusão acontece na cabeça do homem. Tá, mas peraí. É ou não é? Pode ou não pode? Entendeu? Os ambientes, eles precisam ser propícios, na minha opinião, para o desenvolvimento positivo da pessoa e não negativo. A escola, primeiramente a família. Eu vim de um lar onde o pau quebrou e depois é assunto por outro dia. Eu já conheci ambientes religiosos que tiveram experiências semelhantes. Escola, meu Deus, na minha escola não vou nem falar. Não sei como é que é na escola de Urará. Eu tenho a prima da minha esposa, ela é psicóloga nas escolas aqui da cidade de Urará. Ela vai até em algumas travessões. E depois eu vou conversar com ela para saber como é que é a giripoca piano lá, né? A tampa da panela voando nas escolas. Mas eu sei que o negócio é pegado. Então sim, tem ambiente que influencia muito. Sim. Beleza, então falamos sobre como resolver, né? Assim, como resolver não. Como resolver também, mas como buscar assistência, né? Você pode encontrar pública, ou seja, 0800, ou seja, de graça. Tô deixando bem claro, né? Receber atendimento de graça. Posicionamento de pessoas que estão acompanhando, né? De certa forma, as pessoas que estão em depressão. Quem está também pode tomar alguma atitude. Falamos de alguns projetos que podemos desenvolver aqui na cidade. Pensando no fim do bate-papo de hoje. Vamos dizer que a tua voz, ela está num microfone e todo mundo vai ouvir. Essa mensagem que tu vai passar agora, qual é a mensagem que tu passaria pro mundo? Levando em consideração Setembro Amarelo, tudo aquilo que nós conversamos. O que tu falar aí vai sair pro mundo inteiro. Precisamos valorizar a vida. Eu sei que a rotina do dia a dia é estressante. Muitas vezes a gente não cumprimenta as pessoas direito. Às vezes, a nossa primeira... Alguém fala algo que nós não gostamos, nossa primeira reação também é revidar. Mas vamos tentar observar mais, vamos tentar... Dá mais atenção? Sim, dá mais atenção. Se alguém mudou drasticamente o comportamento, vamos tentar ter empatia, tentar entender o porquê. Um ouvido mais ativo. Sim. Buscar não julgar ou fazer comparações. Por exemplo, que quando a pessoa está desabafando, pelo menos nas minhas rodas de amizade já ocorreu. Já passei por isso daí não é nada não. Mas para aquela pessoa, naquele momento, aquilo dali... Cada um tem sua experiência. Aquela falta de empatia, né? Sim. Então, assim, escute. Escute, por mais que aquilo não faça sentido pra você, escute. Se ofereça pra ajudar a pessoa a procurar um tratamento. Mas também é interessante a pessoa ela escutar, mas ela também não tentar carregar aquilo só pra ela, porque senão ela vai descer também. Isso é um conselho muito forte. Isso é pra cortar, tá? Cortar e postar na tua rede social. Com certeza. A mina colocou bem aqui no... Lê esse comentário aí, esse último comentário aí da Mari aí. O que é que ela falou aí, ó? Tem que ter um cuidado muito grande para não carregar a dor da pessoa de um jeito que ela te adoeça. A gente tem que ser empático, né? Mas chega uma hora que, cara, se tu continuar carregando essa pressão aí, tu vai ser mais um. Sim. Tu vai sair da função de ajudador para necessitar de ajuda. E a família que tem um ente querido que tem depressão, a família toda adoece. Eu tenho uma tia que venceu a depressão por muito tempo, de muita medicação forte, e às vezes acontecia assim, algumas coisas que eu era criança e eu ficava assim um pouco assustado, mas
foi uma luta grande, grande mesmo. Foram mais, eu acho que mais de 25 anos, 30 anos por aí. São casos, né? Também tem casos recorrentes na família também de casos de depressão que rendeu, ó. Ó, e um relato, não é porque a pessoa é psicólogo, ou psicóloga, ou porque ele é médico, médico psiquiatra. Toda pessoa é vulnerável a adoecer psicologicamente, emocionalmente. Por exemplo, eu falei que eu fiquei 1 ano afastada da faculdade, né? Justamente porque eu precisei fazer tratamento. Porque lá na faculdade eu lidei com questões, tive que enfrentar questões da minha própria experiência de vida, minha própria vivência. E eu adoeci, precisei afastar esse tempo para poder recuperar, pegar fôlego e voltar com tudo. Então, assim, não sinta vergonha se você... Não é motivo pra se sentir vergonha. Se você tá sentindo depressão ou que seu nível de ansiedade tá elevado. Porque é uma doença. E você não escolhe adoecer, né? Mas você pode escolher procurar um tratamento. Práticas. Tua voz foi ouvida pelo mundo inteiro. Valorização da vida, a família precisa dar o suporte, não julga, dá ouvido, seja mais sensível, mais empático. Mas, também no final, práticas para pessoas que estimula o desenvolvimento positivo para que ela não chegue no nível de depressão. O que ela pode estar fazendo? Roda de conversa, leitura, o que seria? Esporte, o que seria? Você como psicóloga vai conversar com nós simbolicamente depressivos aí, solta para nós aí essas práticas para que melhoremos ou não cheguemos no nível de depressão. Para evitar o adoecimento, primeiro eu vou receitar o esporte físico, né? Algum exercício físico. Briga? Não, é só... Briga. Só... Porque se foi assim, você quer pra gente brigar, não brigar. Não. É um exercício físico. Na verdade, eu fiz assim, mas eu pensei na corrida, Na sabe? corrida, porque na corrida se dá suco, é verdade. Sim. Porque isso estimula a produção de ocitocina, que é um hormônio relacionado à sensação de bem-estar, prazer. Então, a prática de exercício físico, a questão de uma boa alimentação, sono regular, beba água. Beba água. Sim, hidrate seu corpo. Passe tempo de qualidade com amigos e com a família. Ou seja, tempo de qualidade é um momento que você tira só para desfrutar com as pessoas que você gosta. Faça leitura se isso é algo que te faz bem. Procure ter um hobby. E é isso. O espiritual entra nesse... Sim, o espiritual, estava esquecendo. O ser humano, a Organização Mundial da Saúde, acho que em 1946 ou 47, deu o conceito de saúde de que seria o completo estado, algo assim do tipo, completo estado de bem-estar físico, mental e social. Mas hoje a gente sabe que o ser humano é biopsico, social, espiritual e muitas outras coisas. Então o espiritual, ele é uma prática para um bom desenvolvimento. Sim, o espiritual. Quando a gente fala em espiritual, a gente não está falando necessariamente em religião. A gente está falando sobre a conexão. Sim, a conexão do ser humano, no que ele acredita, quais são as suas crenças. Qual o papel dele aqui na Terra. Na Terra, sim. Cara, top demais. Subindo o conceito da minha sogra, porque tem que saber, né? Pois, Daisy, chegamos ao fim, tá? Eu acho que objetivo cumprido, né? Só pelo tanto de interação que tivemos aqui no chat, a energia não caiu, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Eu quero agradecer como podcast, né? Como Hoje Pode, né? Que hoje pode falar sobre esse assunto, né? Um assunto altamente relevante. Eu acredito que pessoas saíram de estágios, subiram de nível no que diz respeito à informação, que é o bem mais precioso que existe, informação. Agradecer o teu tempo, tá? Tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa e estar aqui dedicando a ele. Agradecer o teu profissionalismo,
né, se Obrigada. se disponibilizar e agora saber que você passou por uma fase desafiadora para voltar para cá e acreditar que valeria a pena continuar cuidando de pessoas. Parabéns. Naquilo que pudermos fazer, vamos fazer. Inclusive, como eu falei, cortes serão feitos para que você possa relevar o seu conteúdo para outras pessoas. Nós, como equipe de marketing, estamos também à disposição para trabalhar no que diz respeito a esse conteúdo. Nós falamos muita coisa aqui, né? Foram informações que é só colocar em prática, mas que podemos refinar. E, sinceramente, de verdade, obrigado. Evoluir um bocado aí para o meu crescimento. Agora os meninos vão encerrar. Com certeza, de grande valia esse conteúdo, o seu tempo também. A gente agradece como equipe, individualmente também, como podcast também. Sabemos que muitas pessoas, esse conteúdo vai ajudar, ajudou e vai ajudar muitas pessoas também. É só agradecer mesmo e desejar que Deus abençoe aí a sua carreira, para que... Sim. Agradecendo individualmente, né? E em nome também do Hoje Pode, né? Hoje pode, como o Thiago falou, hoje pode falar desse assunto, que a gente possa, né, elevar mais esse assunto para as pessoas, que a gente consiga ajudar mais essas pessoas, não achar que é só frescurinha, né? Igual muita gente fala, que a gente possa ajudar mais eles, né? E também outras pessoas possam nos ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, já tocando nesse assunto, você que está nos assistindo, compartilhe com alguém, tá ok? Curte aí nosso vídeo, compartilhe com as pessoas, nos siga lá nas redes sociais, tá? Siga lá no Instagram do Hoje Pode, siga a Daisy, né? Dê uma força lá para ela, que ela tá aí nesse trabalho, né? Ajudando pessoas, que é muito importante isso. Então, Daisy, muito obrigado pela sua disponibilidade e é isso aí.